Você quer ter mais tempo para produzir mais? Então vamos organizar sua agenda? Vamos lá, gente. Meu nome é Cláudio Granzotto, estou aqui para te dar algumas dicas. A nossa agenda, a gente pode otimizá-la. Como que a gente pode otimizar sua agenda? A gente tem as tarefas de ocupação obrigatórias, ler e-mail, responder zap, responder Instagram. Isso são tarefas obrigatórias. E temos tarefas de produção, aquelas que visam o quê? Visam que a gente atinja o nosso fim, nossa meta de vida, nosso planejamento de vida. Reuniões, os trabalhos, tudo isso que gira em torno do nosso objetivo de vida. Então, como que a gente tem que fazer? Organizar uma agenda, optimizar uma agenda durante a semana. Para quê? Para que possa ter mais tempo para produção e menos de ocupação obrigatórias. Por exemplo, levar a criança na escola é uma tarefa de ocupação obrigatória, mas tem que ser feita. Então, vamos ver como a gente consegue otimizar essa agenda aí, né? Primeiro passo é você listar todas as suas atividades. Você vai listar todas as atividades que você faz durante a semana. Por exemplo, tenho que responder e-mail, tenho que responder zap, tenho que responder Instagram, tenho reunião. Você listou elas. E aí o segundo passo é o quê? Você vai agrupá-las de acordo com a similaridade. Tarefas similares você vai tentar agrupar. Justamente para quê? Para que você não tenha que ficar pulando de tarefa para tarefa, depois retorna para a tarefa X, depois, vou dar um exemplo. Imagina você ficar o dia inteiro à mercê de e-mail, zap, Instagram. Você com certeza vai produzir menos. Por quê? Vai perder o foco. Você está numa reunião ou você está digitando alguma coisa no computador, chega um e-mail, você desconcentra, vai lá responder, ou seja, a sua agenda fica prejudicada e, consequentemente, o quê? O foco no seu trabalho também fica, não tem a menor dúvida, né? Você está ali produzindo e chega um e-mail e você lá, não, estou ansioso, vou responder. Então, o primeiro passo é a gente organizar por tarefas similares. Então, seria, por exemplo, vou no final do dia para as tarefas de respostas. Final do dia eu respondo e-mail, final do dia eu respondo Instagram e final do dia eu respondo zap. Seria minha tarefa de resposta. Tá vendo que essas tarefas são similares? Então deixei ela para o final do dia, para poder responder e-mail, tudo nesse ponto. E por outro lado, temos outras tarefas, por exemplo, reunião, atender clientes. Vou dar um exemplo, né? Uma vida de empresário, uma vida de um empregado, de um certo executivo de uma empresa. Então vamos lá, você tem reuniões. Tentar o quê? Que essas reuniões sejam feitas em um dia, num único turno, manhã, tarde, e não sendo possível que elas sempre sejam feitas o quê? Em vários dias, né? Se tudo reunião todo dia, mas num certo horário que o quê? Que não seja desmembrada. Vou explicar melhor. Você vai ter uma agenda, você vai ter uma reunião 8 da manhã e depois marca outra para o almoço. E nesse intervalo você vai produzir mais no computador ou de outra forma. Tá vendo que você vai ter que se preparar para a reunião, depois você vai produzir de outra forma e depois você vai ter que se preparar de novo para a reunião, outra reunião. O foco fica prejudicado e conforme vai acontecendo isso, mais o foco fica prejudicado e você produz menos e menos tempo tem. Então, primeira parte é o que? Você agrupa tudo num papel, escreve lá, lista bem todas as atividades da semana. No segundo passo, você vai agrupá-las de acordo com as tarefas que são similares. Acabei de dar o exemplo aí de tarefas de respostas. Pode ter tarefa de reuniões, outras tarefas que sejam similares. Você tem tarefas de atender cliente. Por que eu vou atender o cliente? Por exemplo, eu sou um coach. Eu tenho que atender meus mentorados. O que eu vou fazer? Por que eu vou botar todo dia para eu atendê-los? Se eu posso reservar um dia da semana
para atendê-los num turno. Com certeza, eu me preparando para atendê-los num turno, eu estou ganhando tempo. Por quê? Eu fixei naquela data e vou ter muito mais tempo para produzir sem perder o foco. E eu não perdendo o foco, eu vou ter mais tempo. Tempo para produzir e até tempo livre para desfrutar momentos da família. Então você está otimizando o seu tempo. E da mesma forma a questão dos e-mails e do Zap e do Instagram. Tá vendo que você organizando isso no final do dia, você não fica refém de e-mails recebidos durante o dia? É nesse sentido. E aí você listou, agrupou e agora você está fazendo justamente isso. Por exemplo, estou botando no final do dia, estou distribuindo minhas tarefas. E-mails, Zap, Instagram, final do dia. Reunião, se possível, uma vez na semana, marco todas as reuniões num turno. Não sendo possível, tendo 2 ou mais reuniões no dia, eu tento o quê? Botar no mesmo turno, para que não seja, para que eu possa fluir bem e eu não perder o foco depois na outra atividade. Novamente vou repetir, imagina uma reunião 10 da manhã, outra 2 da tarde. Claro, às vezes você é empregado, tem que ter, mas tendo possível, você marca 2 em seguidas. A sua tarefa está agrupada ali e distribuída corretamente naquele tempo. Você tem a tarde livre para poder produzir. Tá vendo que você ganha tempo nisso? Porque você não tem que ficar pulando de tarefa em tarefa. Você organiza tudo direitinho, agrupando de acordo com as tarefas sendo similares e outras não sendo, você vai adaptando, você vai colocando, mas o importante é o seguinte, as tarefas sendo similares, tenta agrupá-las, que vai ser muito mais fácil para você ter foco e otimizar seu tempo. Ok, pessoal? Então é isso. A gente pode organizar melhor o tempo, com a agenda otimizada e fazer melhores escolhas na nossa produção. O importante é sempre organizar primeiro num papel todas as tarefas. Vou repetir novamente, que isso é importante. Organizei todas as tarefas. E aí, depois que organizei todas as tarefas, eu vou o quê? Tentar agrupá-los. Tarefas similares eu agrupo. E depois eu vou o quê? Distribuí-las. Exemplo, novamente, do e-mail, do Zap, do Instagram. Distribuir para o quê? Todos os finais de dia eu vou responder e-mail, eu vou responder Zap, eu vou responder o Instagram. Eu não vou ficar refém de um e-mail que chegue em cima da hora. Por outro lado, reuniões, encontro com mentorados ou com clientes, eu tento marcar também, fazer uma tarefa de reuniões, uma tarefa de mentorados, para que o quê? Não tem cabimento eu atender um cliente ou um mentorado 2 da tarde e depois atender outro novamente 6 horas da tarde. Nesse intervalo, com certeza, eu vou ter que me adequar a outra tarefa que eu vou produzir, eu estou perdendo tempo e o mais importante, estou perdendo o foco, porque eu me foquei para atender um cliente, depois vou preparar o foco para outra atividade que eu vou fazer e depois novamente preparar o foco para atender o cliente. Tá vendo o gap que fica nesse meio aí atrapalhando o próprio foco da gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe nos comentários aí as tarefas que vocês estão conseguindo organizar bem e outras tarefas que não, para a gente poder trocar uma ideia. E curta e se inscreva no nosso canal para futuros vídeos, tá bem? Um abraço aí.